Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa 10ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre raízes e métodos abertos para a determinação de raízes. Mas a gente vai trabalhar especificamente com o método da secante. O método da secante, ele é muito similar ao método de Newton-Raphson, só que ele tem a grande vantagem de não utilizar derivada no cálculo. Na verdade, ele aproxima a derivada pela razão entre a diferença da imagem de dois pontos dessa função. Mas aí, como que a gente chama de métodos abertos se a gente usa dois pontos? Ele não é considerado um método intervalar porque a raiz não precisa estar localizada entre esses dois pontos. Então, eu posso ter dois pontos completamente aleatórios, não ter nenhuma raiz entre eles e utilizar para calcular o método da secante. Por isso que é considerado um método aberto. Para entender melhor como ele funciona, a gente vai resolver alguns exemplos agora. Primeiramente, para a gente entender como funciona o método da secante, observe ali na figura que a gente tem um gráfico, a gente parte de dois pontos, um x1 e um x2, e a gente vai traçando a reta secante, passando por esses dois pontos para aproximar o x3. Depois a gente usa x3 e x2 para aproximar o x4, até a gente conseguir chegar o mais próximo possível da raiz. A equação para calcular o método da secante é essa daqui, então, o processo iterativo, do método da secante. Então, o xi mais 1 vai ser o xi menos f de xi sobre xi menos 1, e aqui, por isso, eu preciso de dois pontos, a gente consegue ver aqui, sobre f de xi menos f de xi menos 1. Vamos aplicar, então, essa equação para ver melhor como funciona esse método da secante. Então, a gente tem o seguinte exemplo. Encontre a raiz de f de x igual ao cosseno de x menos x. Inicie o método com os seguintes valores. Eu tenho um x0 de 0,7 e um x1 de 0,8. Ele pede para a gente fazer 3 iterações, então a gente não precisa se preocupar tanto com a questão do erro, tá? Embora seja muito importante, caso a gente não tivesse essa informação, é necessário fazer essa análise. Começando então o exemplo, o que a gente vê? Que a gente precisa na fórmula do f de xi e do f de xi menos 1. Então, eu vou precisar do f de x0 e do f de x1. Então, f de 0,7 é cosseno de 0,7 menos 0,7, que dá 0,0648. E f de x1 vai ser f de 0,8, que é igual a cosseno de 0,8 menos 0,8, que fornece menos 0,1033. Então, temos os valores de f de x0 e f de x1. Com isso, a gente consegue calcular x2. Então, x2 é x1 menos f de x1, que multiplica x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Nós temos todas essas informações, então é só substituir no exemplo. Então, x2 vai ser x1, 0,8, menos f de x1, aqui a gente tem x0, e aqui a gente tem x1. Então, f de x1 é menos 0,1033. x1 menos x0, 0,8 menos 0,7 sobre f de x1 menos 0,1033 menos f de x0, que é 0,0648. Resolvendo, o meu x2 deu 0,73855.
Como o exercício pede mais iterações, e aí para calcular o x3, eu vou precisar do x2 e do x1 e também do f de x2. Então, vou calcular agora o f de x2. Então, f de x2 vai ser igual a f de 0,73855, que é igual a cosseno de 0,73855 menos 0,73855. Isso aqui fornece 0,0008955. Então, agora, para a gente calcular x3, a gente vai utilizar o x2 e o x1. Questão de espaço, eu vou para o próximo slide. Mais o x3 vai ser igual ao x2 menos f de x2, que multiplica x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. x2 vale 0,73855. F de x2, 0,0008955. Que multiplica x2 menos x1. O x2 é 0,73855, o x1 é 0,8, sobre f de x2, 0,0008955, menos f de x1, que se a gente olhar aqui dá negativo, menos 0,1033. Resolvendo essa equação, a gente vai ver que o x3 tem um valor de 0,73908. Como ele pede 3 iterações, então a gente vai calcular o f de x3. F de x3 é cosseno de 0,73908 menos 0,73908, que dá 0,000086. Nós fizemos, então, uma iteração para calcular x2, uma para calcular x3, vamos fazer mais uma e vamos calcular x4, dando que o exercício pede que são 3 iterações. Então, x4 vai ser x3 menos f de x3, que multiplica x3 menos x2, sobre f de x3 menos f de x2. Então, x3 vai ser 0,73908 menos f de x3, que é 0,000086, que multiplica x3 menos x2, então 0,73908 menos 0,73855, sobre f de x3, que é 0,000086, menos f de x2, que é 0,0008955. Resolvendo, o valor de x4 é 0,73985, que é o valor mais próximo que a gente vai chegar na raiz, porque o exercício pediu 3 iterações. Então, a raiz de f de x igual ao cosseno de x menos x é 0,73985, né? Bem próxima desse valor. Como saber se a gente pode utilizar o método da secante ou não? Todos os métodos, pessoal, que a gente viu até agora, todos eles vão ter algumas limitações, tá? Não é todo método que eu consigo usar em toda situação. Então, não é além da questão da convergência, de que alguns métodos vão ter uma convergência mais rápida, outros são mais demorados, vão precisar ali de muitas iterações.
a gente vai ver que algumas questões têm que ser observadas, tá? Quando a gente fala de método da secante, uma da análise dos critérios de convergência é fazer essa equação que está aqui no slide ser verdadeira. Então, o xi menos o x médio ali, ele tem que ser menor do que o m, esse m aqui é o máximo da função, sobre 2m minúsculo, esse m aqui é o mínimo, que multiplica o módulo da diferença entre o xi e o xi menos 1 e o xi e o xi menos 2. Então, às vezes que vocês verificarem que parece que tem algo estranho, o método secante não está convergindo, provavelmente é porque não está obedecendo esse critério de convergência, tá? Então, só destacando isso, porque caso vocês não consigam resolver algum problema por essa metodologia, isso é explicado por essa questão. Mas o método da secante, ele também tem uma variação, que é o método da secante modificado. Qual que é a principal diferença com o método da secante? Ao invés de eu trabalhar com 2 pontos, para o método da secante modificada, eu preciso de um ponto só. Então, se a gente observar ali a equação, eu tenho xi mais um delta xi e um xi. Então, observe que ele tem um ponto só, que é o xi, mas ele insere na equação esse delta xi. E o que é esse delta xi, tá? Esse delta é uma pequena perturbação Então, uma pequena perturbação da variável independente para estimar a derivada. Então, eu tenho um ponto mais uma perturbação. Aí eu não preciso de 2 pontos. A ideia é simplificar ao máximo para eu também precisar de um ponto só para o método da secante. Por isso que foi feita essa modificação. Para ver como funciona isso na prática, a gente tem aqui um outro exemplo. Então, utilize o método da secante modificado para estimar a raiz da função f de x igual ao exponencial de menos x, o faça 2 iterações, utilize um x0 de 1 e um delta, essa perturbação no sistema, igual a 0,01. Então, nós começamos calculando o f de x0. Então, f de x0 é 1, então f de 1 é igual exponencial de menos 1, que vai fornecer menos 0,63212. O meu delta zero, ele é o delta, a perturbação fornecida, vezes o meu x0. Então, meu delta é de 0,01, meu x0 é 1, então meu delta zero é de 0,01. O meu x0 mais delta zero vai ser x0, que é 1, mais delta zero, que acabamos de calcular aqui, 0,01. Isso fornece, então, 1,01. E aí eu calculo o meu f de x0 mais delta zero, que vai dar exponencial de menos 1,01 menos 1,01. Isso aqui dá menos 0,64578. Com todos esses parâmetros, a gente só substitui no método da secante modificada. Então, eu vou ter o meu xi, que é 0 mais 1, é o xi, que é o x0, que é 1, menos delta xi, delta zero, que é 0,01, f de xi, deu menos 0,63212, sobre f de xi mais delta xi, que é menos 0,64578, menos f de xi, de x0, que é menos 0,63212. Resolvendo, a gente vai ter que o nosso x1
x0 mais 1, é igual a 0,53725. Então, esse é o valor de x1. Como ele pede duas iterações, a gente vai fazer o mesmo processo agora para calcular x2. Então, eu vou ter ali que o meu x1 é 0,53725. Então, meu f de x1 é igual exponencial de menos 0,53725 menos 0,53725. Resolvendo, isso aqui vai dar 0,04710. Calculamos x1, a gente precisa agora do delta 1. O delta 1 vai ser o delta 0 vezes x1. O delta 0, fornecido ali, 0,01, delta vezes x1. Então, é delta 0,01, x1 vale 0,53725. Resolvendo essa multiplicação, a gente vai ter que o delta 1 é igual a 0,00537. Agora, a gente precisa calcular x1 mais delta 1. x1 vale 0,53725. Delta 1 vale 0,00537. Somando os dois, a gente vai ter 0,54262. Agora, a gente calcula o f de x1 mais delta 1, que vai ser f de 0,54264, que é exponencial de menos 0,54264 menos 0,54264. Resolvendo essa função, a gente vai obter 0,03860. Agora é só substituir na equação do método da secante modificado. Então, a gente fica xi mais 1, então vai ser, acho que vai caber aqui embaixo melhor, x1 mais 1 é igual xi, que é x1, menos delta 1, delta x1, né? F de x1 sobre f de x1 mais delta 1 menos f de x1. Todos esses valores a gente já calculou ali anteriormente. Então, é só substituir. Então, o x1, ele vale 0,53725, menos o delta 1, que vale 0,00537, que multiplica f de x1, tá aqui o valor, dá 0,04710. Isso aqui sobre f de x1 mais delta 1, que tá aqui, que dá 0,03860, menos f de x1, que é
0,04710. Então, a gente vai ter, resolvendo isso daqui, que o nosso x2 vai ser igual a 0,56701. E a gente vai parar o nosso exercício por aqui, porque o enunciado pede 2 iterações, tá? Mas seria possível fazer aqui, né, mas ir para 3, 4, 5, aproximar ainda mais o valor da raiz dessa função. Então, pessoal, tanto o método da secante quanto o método da secante modificada tem a vantagem de aproximar a derivada, então eu não preciso calcular a derivada se eu tiver uma função muito complexa, e ele ainda é muito similar ao Newton-Raphson, o que significa que ele costuma, na grande maioria das vezes, convergir muito rápido, que é então uma grande vantagem da utilização desse método, tá? Tanto do método da secante quanto do método da secante modificada, tá? A diferença entre os dois é basicamente que no primeiro eu vou ter 2 pontos fornecidos, no segundo eu vou ter 1 ponto e uma perturbação. E aí vocês podem perceber que eu calculo 2 vezes o valor da função. Eu calculo o valor da função para o x e para o x mais a perturbação. Então, o processo de cálculo em relação ao esforço matemático, para os dois métodos, é muito similar. Fica claro, né, do que o exercício pedir, ou se vocês forem utilizar no dia a dia de vocês, qual dos dois vocês preferirem, tá? Mas, em relação a qual dos dois é melhor, os dois são muito parecidos. Então, vai aí da preferência de vocês. O método da secante modificada, como ele trabalha com um intervalo muito pequeno, que a gente trabalha com uma perturbação menor, ele costuma, tá? Mas isso depende muito da função, convergir um pouco mais rápido, tá? Mas depende de cada caso um caso. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e até a próxima!